Boa noite, nós estamos aqui hoje para falar de um filme sensacional, de um experimento feito em 1962 pelo diretor francês Chris Marker, que se chama La Jetée. La Jetée quer dizer, traduzindo, ou o cais, o pier, ou aquela plataforma do aeroporto onde você vê os aviões decolarem. Quer dizer, é um lugar onde se parte e se volta, um lugar onde começa uma viagem, né? E esse filme é uma viagem. Ele é muito interessante porque é um filme que foi construído inteiramente sobre fotografias. Então, a operação que o Chris Marker faz nesse filme é de desmontar a estrutura do cinema, aqueles 24 quadros por segundo, que passam a ser fotos fixas e que você tem uma narrativa feita por uma voz que vai alinhavando tudo e a música separada. Então, todos esses elementos que a gente vê juntos, sem se dar conta quando você vê um filme, ele meio que seccionou, separou e apresentou isso de uma maneira que a gente pode perceber cada elemento, né, da narrativa cinematográfica e também da fotografia como sendo a base do cinema, né? Que não é só isso, porém. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Chris Marker. Eu quero apresentar ele para vocês, vou mostrar aqui, começar a compartilhar. Foi com esse canal de televisão francês, onde ele está falando do personagem que nós vamos ver agora, mas vejam bem como é que ele apresenta o Chris Marker. Une fois n'est pas coutume, Léonard, cette semaine, tu ne vas pas nous parler d'actualité internationale, ou alors pas directement. Cette semaine, tu vas nous parler de l'inconnu le plus célèbre du cinéma français. Oui, je vais vous parler de Chris Marker. Alors, qui est Chris Marker? Eh bien, je ne sais pas. Et vous non plus, vous ne connaissez pas Chris Marker, même si vous avez déjà vu ses films. Bom, enfim, ele está dizendo que é o desconhecido mais famoso do cinema francês, que ninguém conhece. Vamos ver por quê. O Chris Marker era um personagem bastante particular, né? Ele, curiosamente, nasceu em 1921, no dia 29 de julho, e morreu em 2012, no mesmo dia que ele nasceu, dia 29 de julho. E tem essa coisa das datas, né, de 1921 com 2012. E ele era um personagem bastante arredio, ele não se deixava fotografar e nunca deu entrevistas. Então, ele achava que a expressão dele estava nos filmes e que isso bastava, né? Ele chamava-se, tinha um nome muito longo, né? Christian Hippolyte François Georges Bush Villeneuve. E era filho de um alto funcionário de banco, teve uma vida, do ponto de vista econômico, tranquila, e na época da guerra, que ele era jovem ainda, foi lutar na guerra ao lado do pai, e depois se arrolou no exército americano, na Suíça, para lutar contra os alemães que ainda estavam ocupando a França. E quando acabou a guerra, ele começou a fazer cinema. A carreira dele como cineasta se confunde um pouco com o movimento da Nouvelle Vague francesa, né? Que é essa Nouvelle Vague, quer dizer, nova onda, né? Que no começo dos anos 60, alguns cineastas que foram oriundos dessa revista Cahiers de Cinema, a maioria deles era crítico de cinema, passaram a fazer cinema, como o François Truffaut, o Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Rivette e Chris Marker e Eric Romer. Esse grupo de cineastas, eles foram muito importantes na criação de uma nova linguagem cinematográfica, né? Na definição daquilo que seria uma, uma linguagem de um cinema um pouco mais consciente, mais crítico. A Nouvelle Vague surgiu no começo dos anos 60 como um movimento de contestação contra o cinema já estabelecido. Então, alguns desses diretores, como Godard notadamente aqui o Chris Marker, eles foram muito experimentalistas. Eu acho que a coisa mais interessante desse filme, né, é justamente a grande liberdade de criação e olhar o cinema de uma forma como essa que eu falei, dissecando mesmo assim, o processo cinematográfico, né?
E entre os filmes que ele fez, apesar de ele ter sempre sido um cineasta muito de vanguarda, então nunca teve grandes plateias, grandes públicos, ele fez muitos filmes, né? Entre eles, vejam bem aqui, ó, na filmografia, eu estava vendo aqui, destaquei que, curiosamente, em 1969, ele fez um filme do Brasil que chama-se Nós Falamos do Brasil, Torturas. E, em 1970, ele fez um outro filme, Falamos do Brasil, Carlos Marighella. Ou seja, ele fez dois filmes no Brasil, em 69 e 70, no contexto daquilo que estava acontecendo no país naquela época, que era a ditadura militar. Mas vejam quantos filmes ele ainda produziu depois, né? Os filmes mais conhecidos dele, de qualquer maneira, são La Jetée, que é de 1962, esse Sans Soleil, que é de 1983, e esse AK, que é um documentário sobre o diretor japonês Akira Kurosawa, né? E o último filme que ele fez foi em 2004. Para quem se interesse, aqui tem uma resenha sobre ele, uma biografia feita por essa Adriana Yamamoto, que é uma docente universitária, e que fala um pouquinho do que é o Chris Marker na história do cinema, né? E que ele tinha uma outra coisa curiosa, ele usava muitos pseudônimos, né? Inclusive o próprio nome dele, que ele está conhecido, é um pseudônimo, né? Então, vamos, sem mais, aqui passar para La GT, que tem várias versões no YouTube, né? Então, eu escolhi uma que tem os subtítulos em português. E vamos, então, assistir, e eu vou então, acompanhar um pouco vocês, falando um pouco aqui do filme. Vamos assistir desde o começo, vou colocar aqui, começar com os títulos e tal. Vamos lá. Vocês vão ver que existe sempre a imagem sempre é um pouco imprecisa, né? Na época, ela flutua um pouco. Aqui é traduzido, um fotorromance de Chris Marker. Quer dizer, é uma fotonovela, como ele define o filme, né? Esse filme tem como curiosidade um personagem que é o Homem do Futuro, que é feito pelo William Klein, grande fotógrafo que faleceu em Nova York aos 96 anos, no fim de semana passado, né? Eu me surpreendi porque estava preparando essa apresentação e com a notícia do falecimento do William Klein. L'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. História de um homem marcado por uma imagem de infância. Et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée. Prestem bem atenção nas imagens, né?
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. É Ce muito visage qui devait être la interessante. seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la vérité, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Até o preto, Et né? quelque temps après, Interessante. vint la destruction de Paris. E aí ele vai mostrar que isso aconteceu um pouco antes da destruição de Paris. Mas vejam bem a construção da imagem, que parece tudo tão como se fosse um documental, jornalístico, né? A imagem que é feita com uns enquadramentos imprecisos, mas muito forte, muito verossímil, né? Parece que é real. E o fato interessante de serem fotografias, né? São imagens fixas. Então, aqui ele vai mostrando o horror da guerra, né? Da devastação. E reparem como a música tem um papel importante também, conduzir a atenção, né? Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. Então, eles são La surface de Paris, sobreviventes. et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de Esse mort. é o William Klein. Les Aqui de prisonniers novo. étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Você vê que eles que são os dominantes, eles têm um óculos, que é um símbolo de alguma coisa que um instrumento para ver, né? Outro que os outros não veem. Vejam só como essa simplicidade dessa máscara quase cirúrgica aqui, né? Ela é o que hoje são as máscaras de realidade virtual, né? O cara vai viajar no tempo com essa. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. É como se ele estivesse decupando em imagens fixas aquilo que seriam realmente as sequências que seria num filme normal, né? Com o movimento. Os ambientes também, né? Que são muito interessantes. C'est pour le Né? conduire à la salle d'expérience qu'on vint chercher un jour, parmi les prisonniers, l'homme dont nous racontons l'histoire. Então, agora eu vou começar a contar a história desse prisioneiro que foi escolhido para um experimento onde já morreram muitas pessoas. Esse é o William Klein. Il avait peur. Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé,
que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain a chopé. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'images mentales très fortes. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. Eles precisavam de alguém La que police tivesse du uma temps imagem était muito jusqu'au rêve. forte de memória. Cet homme fut choisi entre mille pour sa fixation sur une image du passé. Veja esses sussurros, né? Aqui a gente pode perceber a importância do som também, e da ausência do som, né? O diálogo, que não tem diálogo, mas a narração, mas esses sussurros. E as imagens que são muito interessantes, porque são muito... trazem um senso de realidade muito grande, né? E esses fios com durex, essa coisa tão primitiva, né? Mas que sugere aquilo que tem que sugerir, né? On recommence. Vocês veem a mudança de ponto de vista da câmera, né? A imagem que chega mais próxima dele, depois a relação dele com esse outro homem, né, que está conduzindo a Le sujet ne experiência. meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. Quer dizer, a ideia de uma viagem no tempo do cara deitado numa rede, né? Aí ele sofre, né? Porque é uma coisa psicologicamente muito violenta, né? Você tem que acordar num outro tempo, num outro momento, né? Au 10e jour d'expérience, des images commencent à sourdre, comme des aveux. Un matin du temps de paix, E começam a surgir as imagens, depois de 10 de dias. vraies chambres, Um quarto de verdade, de vrais enfants, crianças de verdade, porque não tinha mais nada, o mundo estava vrais destruído. Pássaros de verdade. de vrais Imagine chants, que tudo isso tinha virado memória. de vrais tons. Túmulos de verdade. Le 16e jour, il est sur la jetée, vide. Quelquefois, il retrouve un jour de bonheur, mais différent. E aí ele vai, Un visage de bonheur, cada hora ele vai para um lugar, mas aí ele vê um rosto. des ruines. Une fille qui pourrait être celle qu'il cherche. Il la croise sur la jetée. D'une voiture, il la voit sourire. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui peut être celui de sa mémoire.
Interessante essa mulher sem cabeça, né? Porque fala que a imagem pode ser a sua memória, né? E aqui tem uma fusão bonita dessa cabeça com o rosto. Le 30e jour, la rencontre a lieu. E aí ele encontra com Cette fois, ela. il est sûr de la reconnaître. E ele tem C'est certeza d'ailleurs que la seule chose dont conhece il est ela. sûr, dans ce monde sans âme qui le bouleverse d'abord par sa richesse. Ou seja, ele começa a sintonizar com um Autour de determinado lui, momento do des tempo, matériaux né? fabuleux. Le verre, le plastique, le tissu éponge. E ele acha Lorsqu'il tudo sort de sa fantástico, fascination, maravilhoso, porque não existe mais la femme nada, a né? disparu. Ceux qui mènent l'expérience resserrent leur contrôle, le relancent sur la piste. Le temps s'enroule à nouveau. L'instant repasse. Ele retorna. E aí é interessante como ele começa a construir essa relação dos dois. Eles estão Elle próximos, l'accueille né? sans étonnement. Aí você está um close nos rostos, que é uma coisa de intimidade, né? Leur temps se construit simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent et les signes sur les murs. Eles não têm memória, nem futuro, nem passado, eles simplesmente vivem aquele momento que eles estão. Plus tard, ils sont dans un jardin. Il se souvient qu'il existait des jardins. Ele lembra que existiam jardins. Vê que tudo parece muito natural, não é? Agora, tudo isso é construído como num filme. Isso é um filme, né? Só que é um filme que é fotografado. E é muito interessante, porque é como se ele estivesse com uma câmera viajando dentro da história que ele tem na cabeça. Cette guerre qui éclatera un jour. Il invente une explication. Esse é o colar da guerra que iria acontecer Il ainda. s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». Et il retombe, à bout de force. Puis, une autre vague du temps le soulève. Sans doute lui fait-on une nouvelle piqûre. Aí ele retorna. Ele vai em Maintenant, elle dort au fluxos, soleil. né? Agora ela dorme. E ele observa ela. Il pense que dans le monde où il vient de reprendre pied, le temps d'être relancé vers elle, elle est morte. Ele pensa que quando ele volta para a realidade dele lá, ela já estaria morta. Réveillé, il lui parle encore. D'une vérité trop fantastique pour être reçue, il garde l'essentiel. Un pays lointain, une longue distance à parcourir. Elle l'écoute, sans se moquer.
É muito interessante esses planos próximos, né? O jeito de descrever a relação deles. Où se creusera entre eux une confiance muette, une confiance à l'état pur, sans souvenir, sans projet, jusqu'au moment où ils sentent devant eux une barrière. Ainsi se termina la première série d'expériences. C'était le début d'une période d'essai. Il la retrouverait à des moments différents. Quelquefois, il la retrouve devant leur signe. Elle l'accueille simplement. Elle l'appelle son spectre. Un jour, elle semble avoir peur. Un jour, elle se penche sur lui. Lui ne sait jamais s'il se dirige vers elle, s'il est dirigé, s'il invente ou s'il rêve. Quer dizer, ele não percebe se o que ele está vivendo é um sonho, se ele está inventando, se aquilo foi realidade ou se é realidade. Isso tem muito a ver com esse mundo que a gente está hoje se aproximando, né, do que se chama de metaverso, né, uma realidade virtual. Ele está vivendo toda uma relação, uma história deslocada no espaço e no tempo, que está acontecendo dentro da cabeça dele, mas não por isso ele deixa de estar envolvido emocionalmente e isso fazer parte da vida dele. E que é uma coisa muito atual, né? É uma questão que se coloca hoje em dia. Então, hoje em dia se fala muito em storytelling. Dans un musée plein de bêtes éternelles. Narrativas fotográficas. Veja que maravilha de exemplo de narrativa fotográfica que é isso. E aqui eles estão no museu vendo os animais que no tempo dele presente, quando ele está vivo, né, não existem mais. Então é toda uma questão da vida, né, como se fosse uma arca de Noé, né? Le tir est parfaitement ajusté. Projeté sur l'instant choisi, il peut y demeurer et s'y mouvoir sans peine. Essa imagem preto e branco também tem essa imprecisão, entre aspas, né, da imagem. Ela traz uma possibilidade também de ser uma coisa mais fluida, de parecer um pouco mais um sonho, né? Não ter aquela incisão, aquela definição dos detalhes assim mínimos, né? Então tudo é meio assim, meio suspenso, né? Meio suave, né? E veja como ele desfruta desse momento, né? Dessa ocasião, desse cenário, né? Para mostrar a relação dos dois, para mostrar também um pouco da história do homem no meio das outras espécies. E aqui esse momento, a nuca dela, que ele olha para a nuca dela, uma coisa meio sensual, e o gato olha para eles. Né? Essa imagem sensacional, que os dois são dois espectros com esse pássaro sobre eles. Linda essa imagem. Elle accepte comme un phénomène naturel
Les passages de ce visiteur qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute et s'en va. Interessante esse ponto de vista também de cima, né? Assim, de onde os pássaros estão para baixo, né? Ou seja, ele explora de todas as maneiras essa situação aqui e vai mostrando a relação deles, como se desenvolve, e esses pequenos detalhes são muito importantes. Aí volta Lorsqu'il se para retrouva dans la salle a d'expérience, sala da experiência. il sentit que quelque chose avait changé. Le chef du camp était là. Aux propos échangés autour de lui, il comprit que devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant le projeter. L'excitation d'une telle aventure lui cacha quelque temps l'idée que cette rencontre au muséum avait été la dernière. L'avenir était mieux défendu que le passé. Au terme d'autres essais encore plus éprouvants pour lui, il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Então, ele agora Il parte traversait para o une planète futuro. transformée. Paris reconstruit. 10 000 avenues incompréhensibles. D'autres hommes l'attendaient. E ele do futuro não mostra nada, mostra só os La rencontre rostos fut brève. e Visiblement, il rejetait ses scories d'une autre époque. os personagens no escuro, né? Il récita sa leçon. Puisque l'humanité avait survécu, elle ne pouvait pas refuser à son propre passé les moyens de sa survie. Ce sophisme fut accepté comme un déguisement du destin. On lui donna une centrale d'énergie Veja como mudou a suffisante luz pour remettre en agora, né? marche toute l'industrie humaine, et les portes de l'avenir furent refermées. Peu de temps après son retour, il fut transféré dans une autre partie du camp. Il savait que ses geôliers ne l'épargneraient pas. Il avait été un instrument entre leurs mains. Son image d'enfance avait servi d'appât pour le mettre en condition. Il avait répondu à leur attente et rempli son rôle. Il n'attendait plus que d'être liquidé, avec quelque part en lui le souvenir d'un temps 2 fois vécu. C'est au fond de ses limbes qu'il reçut le message des hommes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps, et plus facilement. Maintenant, ils étaient là, et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, il demandait qu'on lui rende le monde de son enfance Veja como ele faz uma et cette femme qu'il attendait imagem peut-être. meio abstrata para representar essa relação com as pessoas do futuro, né? E ele pediu para voltar para o passado da infância dele. Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Ele pensava de se ver Mais il menino chercha olhando os d'abord le aviões. visage d'une femme au bout de la jetée. E aí ele vê a imagem da mulher, né? Il courut vers elle.
Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, E aí ele vê a pessoa que estava s'évadait pas du conduzindo o experimento. et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. E o momento que ele lembrava da infância dele, que virou uma obsessão, era o momento da sua própria morte. Praticamente uma parábola, né, sobre o tempo e sobre a memória, sobre a fotografia, sobre o cinema. Ele é um filme que pode trazer muitas reflexões importantes sobre o que é a fotografia, sobre o que é o cinema, sobre o que é se expressar e, sobretudo, se expressar com uma grande liberdade, se expressar com um uso da linguagem que é completamente transgressivo e original. Então, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado dessa experiência, dessa viagem com Chris Marker. Até a próxima.